Olá pessoal, meu nome é Fábio, sou do Parlamento Brasil. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Seja bem-vindo, deputado Arthur Monteiro. Vou aqui fazer uma breve consideração do nosso deputado. O deputado Arthur Monteiro, Arthur Carvalho de Monteiro, advogado, auditor fiscal, licenciado da Receita Federal, ex-secretário de Fazenda e de Trabalho, Emprego e Renda de Duque de Caxias, vereador eleito por 2 mandatos consecutivos. Nascido e criado em Duque de Caxias, é casado com Dona Silvia Monteiro e pai da Ana Clara e da Maria Vitória. Sua trajetória é marcada por disciplina, mérito e serviço público, tendo iniciado sua carreira como servidor municipal ainda aos 19 anos, após ser incentivado pela sua mãe, Dona Helena. Tá, a palavra com o senhor, deputado. Muito boa tarde a todos, Fábio, Wagner, meu amigo João Diniz aqui. Minha vida começou em Duque de Caxias, né, em colégio público, um colégio chamado Castelo Branco, a saudosa diretora Dona Olga Teixeira, muito conhecido em Duque de Caxias, incentivado muito pela minha mãe, Maria Helena. Minha mãe foi uma merendeira, depois virou professora. Tenho minha mãe como o meu exemplo a ser seguido. E eu sou do Centenário ali, quem conhece, Mangueirinha, Corte 8, um lugar muito conhecido, Duque de Caxias, e a imprensa já, com certeza, já viu Centenário e Corte 8. Minha vida, Fábio, eu tinha que resolver o que ia fazer da minha vida. Eu vinha de uma família humilde, eu tinha o estudo e o trabalho. Eu comecei a estudar, me interessei por concurso público, né, incentivado pela minha mãe também. Fiz meu primeiro concurso aos 19 anos, Controladoria do Rio de Janeiro, foi aprovado. Eu tomei posse aos 20 anos e fiquei até os 25, 26 na Controladoria. Me formei em advogado e prestei um concurso público, auditor da Receita Federal do Brasil, né? Foi o primeiro concurso que eu fiz de auditor, foi aprovado em 9º lugar no Brasil. Aí minha vida realmente, eu fui morar em Brasília, fui morar em Rondônia, trabalhando pela Receita, morei em Belém. Depois voltei aqui para o Rio de Janeiro também, fui trabalhar e morar em Volta Redonda, né? O serviço público sempre está ligado. E o que eu posso talvez dar um conselho para quem estiver me ouvindo aqui, que o saber não ocupa espaço, né? O cidadão pode ser aprisionado de tudo, mas sua mente é livre. Então eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso. Quem estiver escutando, eu posso incentivar como ex-concurseiro, que concurso vale muito a pena, meu amigo. Obrigado, deputado. Eu falo aqui com João Diniz, né? Empresário, né? Mais de 30 anos aí, né, João? Enfim, um orgulho ter você aqui no programa, né? Representa muito bares e restaurantes, treinamento de funcionários de bares e restaurantes, né, João? Candidato a deputado federal no último pleito. 16 mil votos, João. Exatamente. 16 mil votos. A gente está falando aqui de um estádio de futebol. É verdade. Que apostou em você, né? Mesmo sem aquele investimento gigantesco, que a gente sabe que não teve. Nenhum. E tivemos 16 mil votos. Vou começar abrindo com essa pergunta. E aí, João? Tá dentro? Novamente? Boa. Primeiro, um prazer estar aqui nesse novo projeto que vocês estão lançando hoje, muito legal. E tô dentro. Tá dentro? Tô dentro. Primeira mão. Sou né? Pré-candidato a deputado federal e vamos de novo para essa mesma luta, né, cara? Que é muito... Eu trabalho há mais de 30 anos, eu sou empresário no Rio de Janeiro. Comecei com 18 anos, vou fazer 52 anos daqui a um mês. E sempre trabalhei muito, né? Assim, já tive mais de 20 restaurantes. A parte de eventos, eu fui gestor do Morro da Urca durante 8 anos. Fiz 7... Outra coisa, eu tô com AVC, eu tive AVC há 9 meses. Então, eu peço para vocês me desculparem, porque de vez em quando eu vou falar mais devagar, mas a gente chega. Mas tá ótimo, João. A gente chega devagarinho, a gente chega. Fiz 7 Réveillon, 2 Copas do Mundo, 50 eventos. Então, a minha vida sempre foi focada em trabalhar, sempre fui empresário. E em 2020, quando teve a Covid, a minha vida mudou, porque eu fiquei
muito chateado, né, vamos falar dessa forma, com o que o prefeito fazia com a cidade do Rio de Janeiro, com os empresários e com os colaboradores. E ali eu comecei a participar de algumas situações e entendi que eu queria vir para deputado federal. E a verdade é o seguinte, eu não tinha dinheiro, ninguém botava a mão, porque eu falava, pô, você vai sério? Eu falei, eu vou porque agora eu vou para dentro, porque quando eu faço alguma coisa, cara, se eu sou empresário, eu vou para dentro, se eu agora vou ser político, eu vou para dentro. Mas eu fui da forma que dava para ir, né? E, como eu falei, as pessoas não me levavam muita fé. E eu sabia que eu ia fazer muito voto, porque eu estou há 30 anos trabalhando com as pessoas, recebo as pessoas, trabalho, trato todo mundo muito bem. E agora eu quero usar isso para a política. E foram 16 mil votos, foi muito... Eu fiquei muito feliz com o número. Não sabia se seria mais ou menos, mas sabia que seria um número bem grande pelas pessoas que eu conheço, pelas coisas que eu fiz há 30 anos. E agora a gente vai de novo. Agora já sabem o que eu tive. De primeira mão. 16 mil votos na primeira. E agora vamos mais uma vez para a segunda aí para ver se a gente consegue aumentar um pouco mais. Entendido. Super entendido. Vamos lá, deputado. Não é um pinga-fogo, não, mas é um pinga-água. Vamos lá aqui para a nossa primeira pergunta. Sua trajetória começou muito cedo, né? Aos 19 anos. Incentivado pela sua mãe, como o senhor acabou de mencionar, né? Como essa base familiar influenciou a escolha do senhor, as suas escolhas, né, em geral? Nós fomos criados em Duque de Caxias, a cidade da Baixada Fluminense. A gente sabe que existe muita dificuldade, o jovem da Baixada tem muita dificuldade, acesso ao estudo, acesso ao trabalho. E eu sempre tive muito claro, né? Eu acho que o estudo liberta. E eu fui por esse caminho. E a influência da minha mãe e da minha família foi de muita correção, né? Minha mãe foi uma pessoa que começou muito de baixo, criou 3 filhos com muita dificuldade, mas com muita honestidade. E isso eu botei no meu coração, queria vencer na vida, né? Vi no estudo uma porta e mergulhei fundo aí. E essa base familiar que me trouxe até aqui. Também quero, com certeza, dar um abraço para minha esposa Silvia, minha filha Ana Clara e Maria Vitória também. Com certeza. O Parlamento do Brasil estende aí o abraço a todas aí. João, antes da primeira pergunta, queria falar um pouquinho da tua família, do apoio, da tua filha, Sim. Né, que é a primeirona. E eu queria que você falasse um pouquinho deles aí, rápido, antes da primeira pergunta, para a gente começar a apertar aqui. Não, legal, boa. A minha filha, eu tenho 2 filhos, né? Tem a Joana, que tem 22 anos, está fazendo direito. E começou a trabalhar com 16 anos de idade. Ela vendia bolo e fazia brigadeiro para levar no colégio. E a coisa cresceu, eu sempre trabalhei junto com ela e hoje ela já tem mais de 4 anos trabalhando e agora entrou também no direito, que está muito bem. E tem o mais novo, que é o Diego, está com 19 anos, agora está morando em Canadá, com o meu irmão que mora lá. Vai fazer 6 meses um intercâmbio e depois ele volta, tá estudando bastante também. Então, assim, a minha vida eu nasci para ser pai, sabe, cara? Eu, quando nasci, eu sempre quis ser pai, fui pai com 29 anos, depois com 31. E, então, assim, a minha vida sempre anda muito junto comigo das coisas que eu faço. Então, sempre trabalhei muito, eles sempre entenderam e sempre estiveram do meu lado todos os dias. E quando eu vim para a política, minha filha mais velha entrou e me ajudou como deputado federal. Ela sempre trabalhou muito junto comigo, trabalhava no BAL, que eu tinha um restaurante em Ipanema. Então, a gente sempre foi e vai continuar até se Deus quiser, para sempre a gente vai junto. Perfeito. Essa transição de empresário para política, a sua família aprovou isso? Enfim, não, como rapaz, é que foi isso, não, cara? Eu vou te falar, cara, ninguém queria que eu entrasse para política. Isso é uma coisa muito sincera, assim. Todo mundo falava, por que político? As pessoas me perguntavam. E até 2022, até 2020, na verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre falava com todas as pessoas, eles todos iam nos meus eventos, nas minhas casas, eu gosto de todas as pessoas, mas eu não queria ser político porque
eu penso de uma forma um pouco diferente, tá? O Arthur está aqui do meu lado porque ele é um cara que é uma das poucas pessoas que sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele faz. Por isso que ele anda do meu lado, é meu irmão. Mas é muito difícil ter pessoas com essa personalidade que ele tem dentro da política. E eu não queria para justamente não entrar. Mas eu acho que é coisa de Deus, sabe, cara? Você fala, entra, cara, entra porque as pessoas estão querendo que você venha, por mais que você não ganhe na primeira vez, eu também não sabia se eu ia ganhar ou não, vamos conhecer essa experiência nova. E eu vou te dizer que foi muito difícil, é muito difícil falar que você é político, né? Mas no fundo eu sei que é muito bom. É bom ajudar as pessoas, tá? Porque tem gente que entra para ganhar dinheiro e tem gente que entra para fazer as coisas acontecerem. E são muito mais pessoas que querem dinheiro do que outras que querem ajudar as pessoas. Então, minha ideia é vir para a política para fazer o que eu faço no empresário, como eu já tive mais de 10 mil colaboradores comigo, e agora eu quero buscar as pessoas sendo ajudadas também dentro da política. Certo, certo. Boa. Vamos lá. Já seguindo até essa mesma linha de raciocínio do João, deputado. O que incentivou, o que motivou o senhor a entrar na política, né? Vindo de uma carreira como auditor da Receita Federal, diversos outros concursos, enfim, uma posição já bem estabilizada, né? O que motivou o senhor, vou ser político, vou me candidatar, né? O que fez? Qual foi a maior motivação? Uma das maiores motivações. Eu estava escutando o João falando aqui, é muito parecido. E eu ainda tinha o João tem o dom da oratória. Eu, Fábio, Wagner, eu era extremamente gago, né? Então, assim, e muito tímido, né? Eu também, a minha família, minha mãe foi contra, minha esposa foi contra, todo mundo foi contra. Meus irmãos foram contra. E eu não entendi. Naquele momento, eu já com a carreira já consolidada, minha esposa advogada, empresária, a gente tocando várias coisas junto, mas talvez ele retribuiu um pouquinho do que eu recebi, né? Eu tinha tudo para dar errado, né? Vindo de um lugar muito violento, Centenário, Corte 8 ali, e eu dei certo com a ajuda muito do ensino público, mas e de Deus. Eu acho que eu entrei na política, eu sempre penso que a juventude tem que ter uma portinha meio aberta. Ela vai ter uma porta aberta do mundo errado e vai ter uma portinha com um espaçozinho difícil que ela pode até se machucar, se arranhar, mas eu acho que a política é isso. Eu concordo com o João, a política tem seus defeitos, mas a política, tudo gira em torno da política. Quando você fala de uma escola pública de qualidade, vão ser políticos que vão ser gestores ali, que vão fazer aquela escola ter qualidade de ensino ou não. Quando a gente vai no mercado comprar um pãozinho de manhã, existe um político ali, Fábio, que votou aquela alíquota de ICMS do trigo. Sim. Então, talvez, para quem é da Baixada Fluminense, eu fui uma voz da política. Até o João está falando de eleição, eu vinha deputado a primeira vez. Eu tomei um susto com a minha votação, botei quase 30 mil votos. Sim. Né? Eu acho que foi muito pelo esse histórico meu. Eu tive 22 mil votos só em Caxias ali. Muita coisa. E com muita pouca estrutura. Eu era um vereador sempre muito independente, até pela minha postura, né? E vinha numa candidatura praticamente avulso. Foi talvez a minha história de vida que as pessoas, esse cara aqui talvez faça uma coisa diferente. Eu acho que o estímulo de vir para a política talvez dá oportunidade aos jovens que eu tive. Eu até dei uma olhada, né, no TSE, o senhor não teve fundo partidário para candidatura para deputado, se eu estiver errado, o senhor me corrija, não teve ajuda, foi ali apesar de ter o mandato de vereador, mas parecia que era aquele mandato de oposição, né? Tipo, um mandato de independente, né? Você tá ali, mas não está sendo apoiado por ninguém. E a gente sabe que um vereador, né, seja de um pequeno município ou um grande, tirando a capital, né, ou da Baixada, ele não tem esse poder de fogo, ele não bélico, ele não consegue
criar uma estrutura para sair com 22 mil votos. Só em Caxias. Só em Caxias, que é o seu reduto principal, onde foi nascido e criado. Realmente é uma coisa assim de admirar, porque faz com que, como eu sempre falo com o Wagner, a gente tem que saber as nossas raízes para a gente, né, fortalecer ali nas nossas raízes. Isso serve para qualquer, acredito que para qualquer situação da nossa vida. Então, se a gente se deu bem fazendo o A, vamos fortalecer o A. Se aquela porta está espremida, mas existe um foco de luz ali, vamos passar por aquela porta espremida, vamos emagrecer um pouquinho, vamos se espremer, vamos passar de lado, porque é a porta do bem, é a porta da luz, né? Então, bacana. Fico feliz por essa trajetória. A próxima pergunta que eu queria fazer, ela enquadra Arthur e João Diniz. Burocracia e carga tributária, né? Tá aqui como pergunta, todo mundo quer saber. Enfim, a sua vivência como empreendedor e a vivência do Arthur como quem está lá dentro, né? Como relator. Queria que vocês falassem um pouquinho de tudo isso que está acontecendo. Vamos lá. É muito difícil, cara, você ser empresário no Rio de Janeiro, tá? Porque você tem... Hoje o Rio de Janeiro, o Brasil, é o país com mais leis trabalhistas no mundo. Então, você abre uma coisa, mas você sabe que quem vai trabalhar com você amanhã pode querer mais o dinheiro que tem através da política, do direito. E você tem a política tentando cada vez mais tirar dinheiro dos colaboradores. A verdade é essa. Entendi. Então, sempre vão ter várias leis para tirar mais um pouco do dinheiro que dá o dinheiro. Por quê? O político, ele não gera dinheiro. Ele precisa de cada vez mais dinheiro, ainda mais no Brasil. Então, aonde está esse dinheiro? Está no empresário. Então, por isso que eu também quero entrar, porque as pessoas têm que parar de achar que o colaborador, o empresário, ele é o cara que vai resolver o problema de todo mundo. Então, ele tem que começar a buscar as coisas de uma forma inteligente, mas cada dia que passa diminui mais as coisas para o empresário poder transformar as coisas em dinheiro, porque a política quer tomar esse dinheiro das pessoas. Eu vou dar vou mudar só o enfoque um pouquinho. A pergunta foi só sobre carga tributária, né? A visão do empresário sobre a carga tributária e a burocracia. Né? Eu vou dar um depoimento aqui. Eu fui secretário de Fazenda do Duque de Caxias no ano de 2014 até um pedaço quase de 2015, por final. Eu vou dar uma coisa que talvez me impulsionou na política sem eu ter percebido. Quando tu vai para a Secretaria de Fazenda, eu era leitor da Receita Federal, então assim, eu fui convidado para aumentar a arrecadação de Caxias. Caxias é uma cidade muito grande, Caxias é mais de 1 milhão de habitantes, um orçamento. Caxias é uma potência. Para mim, Caxias é logisticamente a princesinha do Brasil. Você tem Arco Metropolitano, BR, Avenida Brasil, Caxias, se tu olhar, ela dá para qualquer lugar, né? Quando eu cheguei ali na Secretaria de Fazenda, eu era um técnico. Eu vou falar um pouco da relação técnico e burocracia e política. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe não tinha IPTU no nome. Por quê? A gente sabe que a Baixada Fluminense, muitas pessoas compram, e ainda era normal, ainda hoje acontece. Compravam uma casa terreno no papel de pão, Fábio. Quando eu chego na secretaria, eu vejo essa dificuldade das pessoas do IPTU. O que tinha na época? A Procuradoria achava que tinha que ter o RGI. Quem conhece de direito tributário, IPTU é um cadastro. O fato gerador, posse, domínio ou domínio útil, de boa fé. O que eu fiz na época? Eu desburocratizei aquela dificuldade de passar o IPTU para o nome. Então, várias pessoas tinham
dificuldade, conseguiram ter o IPTUzinho no seu nome, inclusive minha mãe. A prefeitura ganhou, começou a arrecadar, e foi aí que, sem querer, me enxergaram para a política. Um cara de Caxias, uma coisa que desburocratizou, e foi na minha eleição de vereador, quase 5 mil votos. Vocês mais votaram em Caxias. Tirou o registro do imóvel, seja ele terreno, não casa. É obrigatório, era só a posse. Sim. A pessoa chegava na prefeitura. O que eu usei? Eu usei a minha técnica da Receita. Como é que é o imposto de renda? É autodeclaração. Você declara, a Receita vê posteriormente se é verdade. Se for mentira, vai te multar. Eu usei aquilo ali no IPTU. A pessoa declarava, claro, tinha posse mansa e pacífica, botava o IPTUzinho dela no nome. Às vezes até, João, era um terreno, ela falava, fiz uma casinha ali que tem 80 metros. Eu fiz na época, uma instrução normativa, como secretário de Fazenda. A gente aceitava e lançava. Se futuramente aquilo fosse mentira ou o tamanho era menor, a prefeitura ia multava, mas não pode o poder público não ter estrutura para poder ver aquilo, não deixar de fazer. Então, assim, o que eu estou querendo falar? Você pode usar a técnica para beneficiar a população, porque eu acho que a política, em última análise, tem que trazer benefício para a população. Não adianta a gente falar de uma reforma tributária bonita, não adianta a gente falar de benefício fiscal, se no fundo, aquele que está lá no finalzinho da linha não tem mais emprego, não tem mais renda, né? Não tem condições de prover sua família. E o João, ele ilustra muito bem que o João é um empresário de sucesso. O sistema tributário, ele é muito complexo, né? Se você fizer uma pesquisa, você tem que desburocratizar muito. E assim, eu estou à disposição, tá? Já me coloco à disposição. Eu sou presidente da Comissão de Tributação da LERJ. Okay. E o que tiver de entidade empresarial, que tiver ideias de projetos que podem desburocratizar, pode me procurar lá, que o que for viável a gente tenta ajudar. Perfeito, que a gente já iniciou até uma conversa com os nossos convidados e foi bem interessante. Tem uma Fábio, uma convidada do Wagner, que é contadora. O meu contador está aí também, que ele é contador também de várias empresas, várias corretoras de um banco. E aí abriu esse debate que ele quer fazer o evento e tal. E o Rafael, né? O Rafael Machado aqui, ele é o nosso presidente do Conselho Regional, né? Do Conselho do Estado. Então, é uma pessoa também especializada em direito tributário, enfim. Então, especialista também que acredito que vai ajudar muito no debate, né? Para esse tema tão importante, né? Que ano que vem, o que dizem aí que as bruxas vão ficar soltas, é o que dizem, né? Mas a gente escuta isso todo ano também, né? Se não for no tributário, vai ser em outra coisa, em outra, tá acostumado. Eu queria fazer uma pergunta também para os dois, para o pré-candidato João e para o deputado, né? Hoje, até o objetivo, né? Um dos objetivos do Parlamento Brasil, né? O próprio nome, parlamento, parla, né? Conversa, né? É esse conceito que a gente quer trazer para o parlamento, a gente abrir uma conversa saudável, né? Porque se a gente não completamente partidário, mas claro que nós temos nossas preferências, todos nós, a população tem, mas o que nós temos que trazer aqui é o que o deputado acabou de falar, o que o cidadão, o que a sociedade vai ter de benefício no final de qualquer ação. Seja ele um simples podcast, seja ele um projeto de lei, seja ele o dia a dia de um grande empresário, enfim, né? O que a sociedade vai ganhar com isso? O que de benefício? Fala assim, tive esse benefício, como o exemplo do pãozinho lá na ponta lá do ICMS da farinha, né? Então ele teve ali uma ajuda, né, real. Então a minha pergunta seria o seguinte: vocês acreditam que está faltando essa aproximação entre a sociedade e a política, e como a gente pode resolver no ponto de vista de vocês?
Perfeito. O João, como pré-candidato e empresário, o deputado, como deputado e também funcionário público, como pequenos negócios, que acredito que, né, já fez, e tem essa visão comercial, como que a gente resolve isso? Como é que a gente aproxima verdadeiramente a sociedade? Para a gente não ficar naquela coisa muito superficial, né? Vamos combinar aqui perguntas e respostas, apesar de nós termos nossas perguntas aqui, mas são nossas perguntas e a gente está mostrando aqui, está sendo totalmente aberto. Mas de que maneira a gente vai aproximar a sociedade da política? Para essa conversa ser aberta. Eu tive no meu Instagram, tá aqui, de um amigo, uma crítica até pesada, depois eu vou mandar para vocês, pesada, lá de Vista Alegre, onde foi nascido e criado. Ele colocou: eu só acho difícil o Parlamento Parlamento do Brasil conseguir atingir esse objetivo. Eu falei: o que eu posso fazer por você, meu amigo, é você mandar a sua dúvida ou as suas dúvidas e lá, na hora, eu vou deixar de uma maneira pública, dou um print, boto na tela, peço para a pessoa que está operando colocar na tela para ficar público, e aí a gente vai fazer esse debate. Me diz as suas dúvidas, me diz por que você não acredita nisso, que aí a gente coloca esse debate. Mas ele não mandou, então eu estou aqui colocando essa questão, que é uma questão que eu acho que é bem importante trazer a política. Como é que vamos trazer a política para a sociedade? O Parlamento do Brasil, ele tem o seu objetivo, já tem o seu conceito, mas eu queria saber de ambos. Vamos lá, vou ser sempre sincero como eu sou a minha vida toda. As pessoas não suportam a política. As pessoas não gostam da política. As pessoas falam de política só quem é o cara que é de alta direita ou da alta esquerda. São poucas pessoas. Essas pessoas vivem com a política. A população não quer saber de política. Então, o que a gente precisa fazer? Como as políticas sempre se tiveram sempre foram, como é que eu vou falar para vocês? Sempre foi muito ruim a política no Rio de Janeiro. As políticas sociais. São muito ruins. As pessoas que entram na política, quando eu falo, não são todas, a grande maioria, são para ganhar dinheiro, cara. Então, a população sabe disso. As pessoas sabem o que acontece, mas ninguém fala. Então, a política, para ser uma coisa que as pessoas gostam de fazer, primeiro você tem que ter uma grande maior de pessoas políticas trabalhando. Mas quando só tem, quando começa a política, ano que vem, aí começa a dar dinheiro. Dá dinheiro. Quem dá mais dinheiro faz mais voto. É isso que acontece, cara. É isso que acontece. Eu tive 16 mil votos, eu fiz uma campanha com 70 mil reais, com 16 mil votos. Você faz uma conta, 16 dividido por 70, para ver quanto foi o meu voto. Se você pega as pessoas que têm 16, até menos ou até mais, você vê que foi muito dinheiro. Então, a verdade, quando a gente fala de uma eleição, que eu tive 30 mil, 40 mil, 50 mil, é o seguinte: quanto é que você gastou para ganhar isso? E depois, como é que você vai pagar para pagar o que você ganhou? Então, as pessoas sabem disso. A política é isso desde que o mundo começou no Brasil. Então, a gente precisa, na verdade, falar disso e mudar isso para as pessoas quererem falar da política no dia a dia e não só quando começa a eleição. Então, se as pessoas não mudarem de uma forma real, as pessoas vão continuar não suportando a política. Entendi. Perfeito. Eu tenho uma visão, né, municipalista, até porque eu comecei como vereador. Eu acho que o parlamento, ele tem, se tu pegar qual a função de um deputado estadual e federal? Pegar a Constituição Federal, você vai ver que e a estadual, a função de um deputado é propor leis, fiscalizar o executivo. Eu acho que a sociedade civil tem que estar perto da política. Eu vou dar um exemplo. Eu sou a favor do orçamento participativo. Você pega uma prefeitura, como Duque de Caxias, como Rio de Janeiro, já existem cidades no Brasil que adotam isso.
Eu vou dar um exemplo prático. Um orçamento de 1 bilhão. Ok. É anual. Né? O Duque de Caxias deve ter um orçamento de 4 ou 5 anual. Né? Você traz a sociedade civil para discutir o orçamento ali, você pega 30%, você fala 30% de 4 bilhões, vamos aplicar onde? Eu tenho certeza que se a sociedade civil participar, vai querer segurança, saúde e educação. Sim. Qualquer pesquisa hoje séria no Rio de Janeiro vai tocar muito na segurança e na saúde e na educação também. Então, eu acho que não adianta a população, às vezes, só criticar, tem que participar. Porque o que o político ele respeita? Ele respeita a opinião pública, porque vai desaguar na eleição dele. Eu acho que tem que trazer audiências públicas. Eu, por exemplo, quando teve reforma tributária, eu peguei o deputado Luiz Paulo, que é um deputado reconhecidamente competente nisso, rodamos nunca fizemos isso. Eu peguei a Comissão da Tributação como presidente, teve audiência pública para falar de reforma tributária em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, no Rio, chamamos CRC, Firjan, porque o parlamento, ele é plural. Sim. Direita, esquerda, centro, ali tem uma gama de interesses. Sim. E quando existe um projeto que mexe com interesses, você tem que chegar no possível. Nós temos alguns projetos que estão sendo debatidos. A imprensa está noticiando os projetos financeiros do Estado. Ali, a gente tem que entender também que assim, o gestor público não é uma situação tão simples. O cara pega uma folha de pagamento enorme. Eu sou servidor público. Tem a estabilidade. O cara não pode mandar embora. Então, eu acho que a sociedade civil tem que estar cada mais perto da política, até para dar ideias, dar direcionamento, porque o cobertor sempre é curto. Eu, por exemplo, eu acho que a educação tem que investir muito. Porque quando você investe forte na educação, a médio e longo prazo você vai melhorar a violência. Não existe nenhum país no mundo, você pega o Japão, que teve a questão da bomba nuclear. Por que o Japão virou uma potência? Pega o percentual do PIB que o Japão investe na educação. Talvez seja 4, 5 vezes mais do que o nosso aqui. Virou essa potência. Então, assim, eu acho que a sociedade civil tem que ter esse protagonismo, cobrar o parlamento para poder, vamos botar esse orçamento aonde? Porque eu vejo, isso aí não é crítica não, tá? É constatação. Alguns prefeitos faz praça bonita. Eu acho legal ter esporte, mas você não pode ter professor mal remunerado. Você não pode ter, minha opinião, professor, um concurso CLT. Como é que você contrata um professor CLT se aquele professor depois vai sofrer pressão? Eu acho que existem algumas funções que tem que ter essa segurança, porque vão ser pessoas que vão formar. E principalmente, eu concordo que o João falou aqui, trazer pessoas do bem para a política. O João seria um quadro excepcional em Brasília. O cara empresário, conhece a dificuldade do empresário, quanto que o João não ia ajudar a fazer esse intercâmbio entre o poder público e o poder privado. Sim. Então, eu acho que a população também tem que saber que tem que dar oportunidade a pessoas novas. Eu acho que o caminho é esse. A sociedade civil está cada vez mais perto do poder público, porque o poder público ele gere o dinheiro que o poder privado paga, que são os tributos. Sim. Então, eu acho que tem que ter essa simbiose, mas uma simbiose independente. Desde que eu tive meu primeiro mandato de vereador, talvez o que mais marca a minha trajetória é a independência. Perfeito. João, fazer uma pergunta para você, que assim, eu acho que muita gente tem curiosidade, João. Um empresário, né? Um empresário decide entrar para a política. Eu quero saber os desafios, as histórias absurdas ou engraçadas que você passou nessa campanha e que não teve esse investimento, né? Uma campanha rica é uma coisa, né? Enfim,
Verdade. Vamos lá. Eu sempre quis ser o mais direto possível para as pessoas me conhecerem. Então eu falo o seguinte, antes de você achar que vai votar em mim, conhece a minha história. Você precisa conhecer. Ah, o João é legal? É legal. O João é educado. Mas será que eu posso ser um bom político? Existe essa diferença. Uma coisa é se eu sou um cara legal. Outra coisa é se eu sou um cara que vou ser um bom político. Porque o político, ele ganha dinheiro para trabalhar para as pessoas. Então você tem que saber o seguinte, eu contrataria esse cara para trabalhar para mim? A pergunta é essa. A pessoa que você está votando, você botaria ele na sua casa? Ele trabalharia para você na sua empresa? Então esse cara você pode votar. Isso é a primeira coisa que você tem que saber quando você vai votar em alguém. Então, já é uma forma diferente de falar de política. Eu falo como empresário. Eu não sou político, eu vou ser um empresário que vou trabalhar para as pessoas. Então, isso já muda a forma que eu falo. E daí você já começa a fazer uma série de coisas para as pessoas que nunca pensaram nisso que eu mostro. Para mostrar o seguinte, tem que estar ali pessoas que têm condição para ser político. Não é para ser um cara conhecido para todo mundo. Não é um Big Brother, né? Não é. O Big Brother é bom para Big Brother, não para ser político. Correto. Agora, pode ter um que é bom? Pode ter. Mas eu digo o seguinte, entende qual é a maioria. O que esse cara tem, o que ele fez, o que ele quer, qual é a ideia dele e vota nele. Isso é o certo. Que deveria as pessoas, para escolher alguém para ela votar, deveria ter essas coisas que eu falo. Então, durante a minha vida, sempre foi conversar com as pessoas de forma reta. Outra coisa, eu sou empresário. Eu tenho uma preocupação muito grande para os colaboradores, cara, que trabalham comigo. Por isso que eu criei o Instituto João Diniz. Por isso que eu dou aula de garçom, de garçonete, de ajudante de barman, de ajudante de cozinha, de recepção, de ADM. Eu faço essas aulas dentro do meu restaurante, com o Instituto João Diniz, desde 2020, de graça. Eu tenho um instituto com mais de 10 WhatsApps, que eu conheço as pessoas que são empresários, e eu tenho as pessoas que querem trabalhar, e eu linko e coloco elas para trabalhar sem R$1. Então, essas coisas que as pessoas têm que saber, que esse cara fala assim, esse cara já faz isso de graça, cara. Porque eu preciso ajudar o colaborador e eu preciso ajudar o empresário. Eles não são um contra o outro, eles são juntos. É isso que a pessoa tem que entender. Você ser empresário só vai dar certo se você pegar o teu colaborador e falar o que você precisa para ser melhor. Então, isso que eu sempre voto na minha eleição, eu acredito que é uma ideia diferente, mas é uma ideia muito boa e as pessoas estão começando a abraçar a cabeça. Entendido. Perfeito. Deputado, voltando aqui para o senhor falou uma coisa que foi interessante, que a gente escuta muito, né, no meio político, né? Que é a diferença do possível o ideal para o possível. Existe o ideal, o ideal seria esse celular aqui funcionar com a bateria se carregando automaticamente, que já até tem, mas todos. Mas o possível hoje é ligar ele aqui na tomada e carregar a bateria. Estou fazendo uma analogia aqui bem drúxula só para o senhor entender. Dentro ali, no corpo a corpo, dentro da câmera ali, retrata pra gente ali, atrás de bastidores ali, com os bastidores, o que as dificuldades que tem, porque, assim, existe projeto, por exemplo, o projeto do João, um projeto lindo e totalmente coerente, porque vamos aqui colocar o profissional de ponta para servir ao empresário de maneira de ponta. Claro que depende também do empresário ali acreditar, retribuir, enfim, alguns fatores. Mas quando chega um projeto lindo, maravilhoso, tu olha assim e fala assim, nossa,
Isso é bom demais. É muito bom. E a gente sabe que no final aquilo vai desidratando. É uma desidratação mesmo. Quem já teve... Eu já tive algumas vezes a desidratação. Quando tu tem uma desidratação, tu vai sentindo aquela dor, aquela fraqueza, e chega no final, é aquilo ali que saiu. Aí, quero saber do senhor, a frustração, o sentimento, o bastidor, como é que se existe alguma possibilidade de a gente mudar isso, né? Porque existem grandes projetos. O parlamento, não só o do Estado de Janeiro, o parlamento federal, ele é plural, né? Existe ali deputados de várias matizes, cada um tem a sua ideia. E quando vamos falar um projeto financeiro, né, que mexe com a vida. Okay. Quando chega ali, existem deputados, vou dar um exemplo, que é ligado ao pessoal da malha, eu digo da malha de roupa. Okay. Chegou um projeto ali que mexe, ele vai olhar e vai tentar mexer ali. Existe outro ligado à indústria naval. Então, você, quando o projeto chega, você vai dialogar com todos ali. Porque, normalmente, o projeto, ele vem do executivo, ou pode ser um projeto até que nasceu no legislativo, vai passar nas comissões. Ele passa na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira. Sim. Se for um projeto tributário, vai para a minha comissão. Sim. E ali começa. Aí a gente marca audiência pública, a gente conversa. Então, é quando eu falo que é o possível, porque você não vai conseguir, normalmente, aprovar um projeto com o que você só pensa. Porque vai ter outros atores ali, porque até ele chegar no plenário, ele passa em várias comissões e vai recebendo várias emendas. Você tem que tentar um projeto que seja viável, que no fundo atenda a população. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Projeto de benefício fiscal. Eu sou a favor, mas eu sou a favor desde que o projeto tenha alguma contrapartida que melhore a vida da população. Eu não sou a favor de projeto de benefício fiscal que seja um bolsa empresário. Não. Um presente, né? É só benefício para o empresário. Eu sou contra. Mas, normalmente, quando tem um projeto... Eu vou dar um exemplo. A gente tivemos uma tragédia em Friburgo. Teve que ter um projeto para poder, para aquela região se desenvolver. Porque senão você ia acabar com aquela indústria de malha, de calcinha lá. Esse projeto, eu sou a favor. A gente teve uma reforma tributária que foi aprovada no Congresso. Vai até 2032. Nós estamos discutindo um projeto muito importante na LERJ, que está toda a imprensa repercutindo, que é o FOT, que você vai diminuindo o percentual do benefício fiscal. Então, na verdade, você vai aumentando o que as empresas têm que depositar no FOT. Isso eu entendo o executivo, porque precisa de fazer caixa, mas entendo os empresários também. Então, é nisso que eu falo. Vai ser o executivo mandou o projeto, a gente está sentando com a Firjan, com várias empresas, e elas começam a colocar, olha, colocar os anseios, né? A gente estava conversando aí que tem empresários ali que tá nessa situação. O papel da LERJ é esse: escutar o executivo, escutar a sociedade civil e tentar entregar um projeto mais viável possível. Perfeito. Perfeito. João, novamente para o nosso setor, porque é a pergunta que todo mundo quer fazer, né? Setores de bares, restaurantes, boates, não está vivendo um grande momento. A gente precisa saber o que um deputado federal pode fazer pelo setor. De verdade, João. Legal, boa pergunta. Se você quiser entender qual o tamanho da importância desse setor, o setor de gastronomia do Rio de Janeiro é o segundo maior do estado. Então, você sabe se a cidade está indo bem, se o estado está indo bem ou não,
entende como é que está a gastronomia. Isso, na verdade, mostra como é que acontece com as pessoas. E a gente entra agora num momento muito difícil para a gastronomia, por vários motivos, mas os grandes restaurantes estão se fechando. Essa semana fechou o La Mole, o Balada Mix. Então você pega o Fronteira, isso na Barra da Tijuca, nomes que tinham mais de 30 anos, grandes, que fecharam essa semana. Então isso, cara, é uma coisa que acontece quando fecha um restaurante desse tamanho? A gente está falando que vão 60 caras sem trabalhar. Eles são demitidos, não porque tiraram ele, porque acabou. Em cada um, né? Cada um. Cada um. Então, cara, você começa, quando você fala da gastronomia, para um empresário crescer, não é só um empresário. São as pessoas querendo trabalhar. Porque 2 ou 3 empresários têm 30, 40, 60 colaboradores, cara. E quando você começa a fechar, as coisas começam a ficar sem emprego. E aí começa aquela coisa de todo mundo fazendo um gato para fazer um dinheirinho, e aí começa a aumentar a violência. Então, a gastronomia e a violência, elas estão sempre juntas, e as pessoas não juntam isso. O que está acontecendo com a gastronomia? Está acabando e a violência aumenta. Você entende? As pessoas não conseguem entender que isso está totalmente junto. É uma balança, João? É uma balança clara no Rio de Janeiro? Mas as pessoas... Não, tem que se focar na gastronomia. Não, eu tenho que me focar na violência. Olha como é que muda. Está todo mundo trabalhando, todo mundo tem menos possibilidade de se virar um vagabundo. Está todo mundo sem trabalho, meu irmão, o cara vai dar um jeito de ganhar o dinheiro dele. Então, vai fazer parada errada. Então, isso que eu falo, que é gastronomia, as pessoas falam que eu gosto de gastronomia porque eu estou há 30 anos, não é porque eu gosto da gastronomia, é porque elas andam juntas. E eu odeio a violência. Então, para você trabalhar a violência, você tem que ter emprego, cara. Emprego. Tem um cara que escolhe ser vagabundo, esse aí não tem escolha. Mas tem cara que era mais ou menos, que sem trabalhar, o cara vai dar o jeito dele para arrumar dinheiro, cara. Então o cara começa a fazer as paradas erradas. E aí começa a ganhar pessoas na violência. Então, a gente precisa trabalhar muito a gastronomia. Quando você fala de gastronomia, você tem bar, restaurante, todas as coisas que... a praia, tudo isso é o cara trabalhando ou sem trabalhando, porque a maioria das pessoas no Rio de Janeiro, trabalhar para elas é entrar no restaurante, porque é um lugar que você pode entrar sem ser muito técnico. Por isso que eu também fiz esse Instituto do João Diniz, porque as pessoas entram em restaurantes tops, em Ipanema, no Leblon, na Barra, estou falando de tops, que entra um cara ali que nunca trabalhou, ele não sabe nem o que ele está fazendo direito, mas ele consegue entrar. Então isso aí, cara, é uma forma que fica muito claro que a violência e a gastronomia, elas andam sempre juntas, só que uma sobe, a outra desce. Então por isso que eu foco sempre em gastronomia, porque no Rio de Janeiro é um estado 100% turista, cara. Então, é a pessoa que mora aqui e o cara que vem do Rio de Janeiro, ele quer gastronomia. Então, se você também não tem, você começa a perder o turismo, que também é uma grande força de fazer dinheiro no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre foi um balneário de grandes eventos, exatamente, né? No Brasil. E só colocando, quando você fala 60 empregos, eu li até o post do La Mole, né, eles se despedindo dos clientes, né, agradecendo, e é muito triste mesmo, porque eles fizeram um carrossel ali de post, e quando você lê aquilo ali, você vê que eu tive a oportunidade até de conhecer
muitos anos atrás, cada filial, porque eles faziam a reunião e para uma empresa que eu trabalhava, enfim. E aí é muito triste, uma empresa de 60 anos, se não me engano. Quando a gente fala de 50 empregos diretos. Fora, a gente não está falando dos indiretos. Você ainda pega o iFood, que bota mais 20, mais 10, mais 15 pessoas. E os filhos que estão vendo aquele sofrimento. Exatamente. Que muitas vezes o pai que foi desempregado, ele tem até aquela consciência. Pô, calma aí, eu vou aguentar. Peraí. E pede emprestado e vai. Mas o filho, às vezes, tem 10, 12, 13, 14, 15 anos. Ele se desvia. Ele vê o pai e a mãe naquele sofrimento ele não aguenta. Ele já vê que é difícil, que ele vai buscar um outro caminho, que é o caminho o pior de todos. Existe uma coerência. Vamos lá, deputado. Durante sua gestão pública, né, quais foram os maiores desafios e os maiores resultados alcançados, na sua opinião? De uma maneira geral, da gestão pública. O desafio maior foi quando, logo no começo, minha Secretaria de Fazenda de Caxias, secretaria muito importante, né? Naquele momento eu nunca tinha ocupado um cargo de secretário e já sentei, comandando a parte tributária de uma cidade muito grande. Como gestor, né? Como gestor. Que é isso, como gestor. Direciona a verba e... Como gestor. Mas eu investi muito ali. A Secretaria de Fazenda, existe dois lados. Existe o gasto e existe a entrada. Até pela minha formação na Receita, eu investi muito na modernização da fiscalização tributária. Né? Porque você não precisa aumentar o imposto para tu arrecadar mais. Muito pelo contrário. Tu tem que aumentar a tua base de tributação. Porque hoje, e está melhorando isso, mas infelizmente você penaliza o bom pagador. Sim. Você vê, e tem que fazer, né, alguns refis. Mas imagine você paga o imposto certinho, daqui a pouco vem uma legislação, dá um desconto muito perto de 100% para o cara que não pagou. Você fica até chateado. Você vê o empresário fazendo isso. Então, talvez o meu maior acerto foi aumentar, em vez de aumentar o imposto, o tributo, eu trabalhei para aumentar a base da tributação. Né? Fizemos o georreferenciamento. Lá em Caxias, tinha muitas obras que não pagavam IPTU, porque eles não lançavam. Então, fizemos com satélite, e aquilo ali arrecadou bem. Essa questão do IPTU que eu toquei aqui, que eu flexibilizei, na verdade, tirei a burocracia, aumentou a arrecadação também. E quando eu vim, aí já como deputado eu acho que uma coisa que marcou muito, até porque eu fui secretário estadual de Trabalho e Renda, e eu tenho uma visão, como acho que o João tem também, e ele falou isso, quanto mais você facilita a vida do empresário para ele empregar, gerar emprego, você acaba mexendo com a violência. São coisas inversamente proporcionais. Quanto maior o nível de emprego, você vê a violência caindo. Quanto menor o nível de emprego, a tendência da violência é subir. Então, eu acho que tem que trabalhar para facilitar a vida do empresário, digo do bom empresário. Perfeito. Do bom empresário. Para ele gerar emprego e também investir. Eu acho que o poder público tem a obrigação de investir no jovem, de investir na escola pública para ter um ensino de qualidade, porque essas pessoas que vão ser o futuro. É isso aí. Né? E um futuro próximo, né? Muito porque, próximo. Assim, quando o senhor mencionou sobre o Japão, né? Assim, é um cálculo bem rápido. Se a gente falar de 20 anos, que 20 anos não é nada. Nada. Né? Então, pegamos a geração lá 0 para a geração 20 anos. Se nesses 20 anos realmente for feita uma política de educação, porque o sistema, ele trava, né? Ele trava a educação política, ele trava a educação financeira, ele trava, porque antigamente a gente tinha cívico e morais, as matérias, né? Eu também estudei história com a escola pública,
E então, hoje a gente não tem nada, praticamente não tem matéria nenhuma, né? Tanto na particular como na pública, tá? Em ambas. Então, isso é muito importante. E eu vejo isso até como médio prazo, médio e curto prazo, Sim. curto médio prazo. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Depois pega por curiosidade, vê os índices que o estado do Paraná está conseguindo na educação. O que eles fizeram? Ele pegou o modelo de educação da Coreia Ok. e implantou no Paraná. Mas há muito pouco tempo os índices Já sobe. aumentaram muito. Paraná do Ratinho Júnior. Isso aí. Eu vi o... Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu vou até inverter. O que você acha que a política realmente acredita na educação? Eu vou falar pelo parlamento, tá? No Parlamento do Brasil, isso sempre compartilhei com o Wagner quando a gente chegou a essa decisão de montar. Eu falei, pô, eu tenho um propósito, porque assim, tudo na minha vida, todas as empresas, eu sempre tive um propósito, né? Claro, dinheiro, né? Eu vim também de um lugar de uma família que não tinha recurso nenhum, minha única condição era acertar, né? Eu acredito muito, João, mas muito, até porque eu tenho uma pequena corretora de investimentos da área de finança e acompanhei por 14 anos na área política, nos bastidores. Então eu acredito muito na educação financeira e acredito muito na educação política na escola. Perfeito. O meu propósito já está pronto, até o material, nosso propósito, o propósito do parlamento, é levar a educação política na escola para o público de 16 a 19 anos, totalmente apartidário, mas para ele saber, como o deputado falou, o que o executivo faz, o que o legislativo faz, qual é a função do deputado, vereador, a garotada não sabe. Só que quando você olha, né, você vê que tem pessoas que são líderes natos, já tem uma liderança nata, 16, 17 anos. E aí, pensando um pouquinho maior, né, eu acho que a gente consegue trazer isso para o lado da competitividade saudável. Por quê? Os partidos precisam disso, a política precisa disso, oxigenação, mentes novas, pensando diferente. Não estou aqui puxando para o lado da pública nem da particular, porque no meu ponto de vista o caos é em ambas. Sim. Tá? É em ambas. Então, imagina um campeonato, como tem um campeonato das favelas de futebol. Ali não sai vários talentos, mas aquilo não foi plantado, aquela sementezinha, exatamente. E hoje a Globo transmite. Né? Posso só dar um... Claro. Eu estava falando sobre escola, eu peguei uma emenda minha, na educação, muito normal o deputado botar emenda para reforma de escola. Eu falei, não vou reformar a escola nenhuma. Eu botei uma emenda justamente, isso já vai começar a fazer agora, daqui uns 2 meses, justamente para pegar o jovem que está no último ou no penúltimo ano, levar uma pedagoga, fazer um teste vocacional. Você vai acabar de estudar, você vai fazer o quê? Você vai procurar um emprego, você vai fazer um curso técnico, você vai fazer um concurso. Porque o que acontece? O jovem de escola pública, o de escola particular, de uma boa escola, normalmente ele tem essa orientação. Exatamente. De escola pública ali, é o professor com quadro, com giz, se virando com eles ali. Esse jovem vai fazer o quê? Vai fazer um curso de mecânico, de pedreiro, vai fazer um concurso público. Eu peguei uma emenda minha e quando eu implementei essa emenda, ninguém entendeu. Não, porque eu não vou mandar para reformar nada. Eu quero fazer um projeto que rodem as escolas estaduais, que pegue essas crianças que já estão no último, penúltimo ano e sente com elas. Oriente. Porque eu acho que um jovem orientado, ele vai ter muito mais chance de dar certo, com certeza, do que um jovem que não é orientado. E a política é para isso. E eu falo o seguinte, você viu o Arthur. Como é que foi o colégio que o Arthur fez há 40 anos atrás, que ele estava com 10 anos, 12 anos, e como é que é essa escola que as pessoas fazem a escola hoje em dia? Qual era melhor? Você falou eu estudei no colégio, eu volto a falar porque eu tenho um orgulho de ter estudado no colégio público municipal chamado
Colégio Castelo Branco. Hoje o nome é Colégio Municipal Olga Teixeira, que é o nome da Dona Olga, que era diretora. Lá a gente tinha aula de moral e cívica e tinha uma de técnica agrícola. A gente plantava no colégio. Bacana. Né? E a gente respeita qualquer opinião, mas a gente era obrigado a formar, cantar hino, todo dia, tudo. Informação. Pelo menos você tinha uma chance de alguma coisa. E hoje em dia não tem mais. Hoje virou um colégio normal. Virou um colégio normal. Por quê? Porque, vou falar uma coisa até um pouco polêmica aqui, mas talvez se a Dona Olga fosse hoje, ela ia responder vários processos de bullying, algumas coisas, que eu sou totalmente contrário, tá? Eu acho que tem que ter, o jovem tem que ter limite, ele tem que ter uma pessoa que oriente e com firmeza. Exatamente. Sim. Com firmeza, né? Então, é isso, é resgatar um pouco do respeito. Eu tenho um livro que se chama Ordem na Casa, que eu lancei em 2022. Fiz até o lançamento no meu restaurante, no Bal. E foram 1000 pessoas. E é exatamente o que eu falo. A ordem, as pessoas têm que ter respeito, cara. E perderam respeito no estado do Rio de Janeiro. Você olha, eu não estou falando da galera B e C, eu estou falando do C, D e E, que é o maior número de pessoas que tem. Pega as favelas, as comunidades. Não tem respeito, cara. Não tem respeito. Então, e o que dá as pessoas respeitarem é a educação. Então, eu acho inacreditável nenhum político não só fala, mas não fazem absolutamente nada para a política entender que é a base de qualquer coisa, cara. Você, quando você tem 20 anos, você tem que falar o seguinte: o que eu fiz de 5 a 19 para ter 20? Não adianta você ver o cara com 20, 18 anos, meio perdido. Você fala o seguinte: onde é que esse cara estudou? Como era o colégio dele? Como era a vida dele? Porque as pessoas, elas vai uma atrás da outra. 5, 6, 7. Então, se você começar a não dar a base para o cara de 5 anos até 15 anos, base mesmo de educação, ordem, as coisas, ele vai chegar com 18 anos, vira um vagabundo, cara. É isso que acontece no estado do Rio de Janeiro. A maioria das pessoas vão virar vagabundo porque não tem uma escola, não tem a ordem para as pessoas. E quem são as pessoas que deveriam estar falando disso? A política, cara. É a política. Devia falar, vamos pegar mais dinheiro e vamos botar esse dinheiro nas escolas, cara. Porque senão é o futuro que chegou já. O futuro que a gente está falando já chegou. Está aí. Roubando, matando, fazendo um monte de bagunça na cidade. Por quê? Porque há 10, 15 anos atrás esqueceram de entender que a educação é a base de qualquer política na vida. Então, daí que vem a próxima pergunta, João. Estou falando com um pré-candidato, que pode ser eleito, como qualquer um outro. E eu queria saber qual é a tua primeira pauta, ou a pauta que você vai carregar pelo Rio de Janeiro, a tua bandeira, João. Rapaz, são várias, cara. São várias e agora vai entrar também o AVC. Que eu tive um AVC há 9 meses e é muito interessante você ter o AVC. Mas vamos lá. A minha pauta são duas, cara. É a educação e o empresário. São duros. Por quê? O cara, quando está estudando, ele ou vai trabalhar para alguém ou ele vai ser dono. Então, se ele não tiver uma educação decente, ele vai virar um perdedor, cara. Então, a base do estado do Rio de Janeiro se chama educação. E o empresário, ele precisa ter menos burocratização, mais coisas que ele possa abrir um restaurante, abrir uma loja de roupa, um restaurante. Eu não falo só para o restaurante, não, eu falo para todos os empresários, porque se você pegar quando você abre um restaurante ou alguma coisa,
80% fecham antes de 3 anos. Isso é IBGE. Estatístico. Não sou eu que estou falando, não. Então, você tem um restaurante ou alguma coisa que você abre, bota o seu dinheiro, arrista e bota, e você fecha antes de 3 anos, isso é um derrame. É por isso que a gente fica com tantas pessoas sem emprego, porque não tem ninguém que quer, que abre e vai. Eu já tive 20 restaurantes. Eu já fechei 18. Eu fechei 18. E hoje eu tenho 4. Por que vocês acham que eu fechei 18? Porque eu abria, fechava, abria, fechava, abria. Eu posso dizer que foi muito bom ser empresário ou muito ruim. Eu não estou dizendo nem que foi bom ou que foi ruim, mas eu vivi isso pessoalmente. Abria, ficava 3 anos, fechava. E por cada um, por um motivo. Mas o motivo principal é o seguinte: a política não sabe que o empresário ele é necessário para a vida de colaboradores do Estado do Rio de Janeiro. Tá aí. Perfeito. Tá aí. Então, deputado, lá em Duque de Caxias tem uma vocação financeira, né? Assim, como o senhor mesmo mencionou, né? Econômica, né? Bem um pouco diferenciada de alguns lugares, né? Qual a política pública que o senhor quer potencializar, potencializar o desenvolvimento em Duque de Caxias e, de uma maneira geral, a Baixada Fluminense? Como deputado estadual, o senhor pode, né? O senhor está falando do Estado. Então, mas olhando com um olhar clínico para a Baixada, já que o senhor veio de Caxias, tem todas as métricas, né, de Caxias, e o que o senhor imagina para Caxias e para a Baixada, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, enfim, afins. A Baixada, ela é um celeiro de oportunidades, sim, e de talentos, né? Sim. Talvez a característica principal empresarial é a posição geográfica. Se eu pegar Duque de Caxias, eu falo toda a Baixada, logisticamente é muito bem servida. Hoje, se você botar uma empresa em Duque de Caxias, você vai poder chegar pelo Arco Metropolitano, você chega pela Washington Luiz, você chega pela Avenida Brasil. Me diz 3 cidades que tem isso no Rio de Janeiro. Não tem. Não tem. Então, e outra coisa, você tem um povo trabalhador. Sim. Talvez a maior dificuldade da Baixada Fluminense é ter um investimento maciço para o seu povo trabalhar ali mesmo ali. A gente precisa olhar a Baixada não só eleitoralmente. A Baixada, ela praticamente, não é que ela decide uma eleição, mas ela é muito importante. Mas tem que ser importante economicamente também. A Baixada tem que ser olhada pelos governantes, ter muito investimento. E eu acho que a cada dia mais a Baixada está crescendo mais. Eu falo Duque de Caxias porque eu sou de Duque de Caxias. Sim. Duque de Caxias, quando eu falava assim, não, moro em Caxias, as pessoas que não conhecem até torcem. Mas quando vai em Caxias, hoje as pessoas estão vendo que a Baixada ela está crescendo. Mas precisa de muito investimento. Eu acho que precisa de muito investimento. Aí não é só a Baixada, é o Rio de Janeiro em geral, na educação. Né? Porque quando você investe na educação, você diminui a violência, você dá oportunidade. O ser humano, né, ele é do tamanho que ele sonha. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou ser do tamanho que eu sonho. Agora, tem que ter condições. Eu acho que o muito importante do Estado do Rio de Janeiro é a nossa população voltar a sonhar. A gente está vivendo um momento de muita violência no Estado. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que tem uma vocação turística imensa. Né? Você não perde para nenhum lugar do mundo. Temos Cristo Redentor, temos Copacabana, temos Morro da Urca. Morro da Urca. Vários cartões postais. Temos Duque de Caxias. Temos Duque de Caxias. E eu acho que esse estado, apesar de alguns problemas, mas ele vai crescer muito ainda. Eu imagino assim que o executivo, né, o prefeito, ele
ele tem que buscar realmente, né, alternativas, porque se ele ficar só ali gerar emprego, né? Sem dúvida. Assim, se resume a educação e geração de emprego. E aí com incentivo, como o senhor colocou, com isso, com aquilo, tudo vai facilitando, porque a pessoa realmente, isso, né, vi na pele, assim, com várias pessoas, vários colaboradores, sai lá de Caxias e vem trabalhar aqui no Recreio, com transporte público. Eles têm um segundo trabalho, eles não têm um trabalho, tem 2 trabalhos. Sem dúvida. Eles têm trabalho da locomoção, de deslocar, para chegar e para voltar, e tem também o trabalho normal do dia a dia. Então, isso é um problemaço, né? Por quê? Porque a pessoa fica completamente desgastada. Então, se lá o patrão dela não tiver um pouquinho de consciência, falar, pô, vou te pagar um Uber hoje, uma sexta-feira, pô, hoje você merece isso, hoje você merece... Se não tiver um mínimo de consciência, a pessoa realmente, ela se acaba. Tu vê, literalmente, a pessoa com 35, 40 anos, muito novo, para a nossa média de 72 anos de vida, e acabado. São 2h30 para ir, 2h30 para voltar. É uma outra carga de trabalho. Então, se você colocar aí, né, 5 horas por dia... E o cara trabalha faz mais a conta. 9 horas, entende? Então, isso é uma coisa também que as pessoas precisam entender o seguinte, as pessoas devem trabalhar perto de casa. Perto de casa. Dentro do restaurante, a gente tem esse programa das pessoas trabalharem, as pessoas que moram numa região perto. Porque a forma que o cara vai trabalhar e que ele vai embora para casa, isso começa, o que você falou, isso vai refletir na produção mais na frente. Acaba, não tem como. Automático. O cara tá lá todo dia, cara. O cara não consegue ficar 2h30 indo, 2h30 para voltar, porque ele chega, come, dorme, acorda de novo e pega 2h30 de novo para ir trabalhar de novo. Então, e ele trabalha 6 horas por semana. E por mais que a gente pense em dinheiro, isso parar para analisar friamente, chega a ser desumano. Com certeza, com certeza. Chega não, é desumano. É desumano, né? É desumano. 5 horas por dia. Porque, e é uma realidade. Isso a gente não está aqui, né, montando trânsito, um cenário. A gente está falando de uma realidade. Exatamente. Né? Então, realmente, o incentivo, a geração de emprego. Eu tenho um grande amigo que ele tem 2 indústrias em Caxias. Né? Então, ele só emprega lá pessoas de Caxias. É isso. Então, é um volume... ele tem um instituto também, sem merchan aqui para ele, meu amigo pessoal, mas são 2 indústrias grandes, né? Mas ele tem uma política muito bacana. Legal. Né? Muito, muito bacana, porque realmente funciona. As pessoas trabalham com a satisfação, tu chega lá, parece que tá numa empresa de primeiro mundo, bom dia, bom dia, bom dia, porque tu vê a receptividade da empresa, né? Tu vê a felicidade das pessoas lá ao chegar na empresa. Tu vê, né? Tu vê que as pessoas estão de cara feia, estão de cara emburrada, estão satisfeitas, não estão satisfeitas. Eu tenho... acredito que eu sou o mais velho aqui da mesa, tenho 51 anos. Né? Então, eu sou mais velho. Eu vou fazer 52 agora, daqui a um mês. Então, assim, a gente consegue perceber isso ao chegar né? A gente que já passou por várias empresas, a gente ao chegar na empresa... Se o cara está feliz ou se ele não está feliz. Né? A gente consegue enxergar, detectar. Você bater um papo de 2, 3 minutos, você faz 2, 3 perguntas, você consegue já sabe como é que está, isso. sem dúvida. E é triste quando você vê a pessoa revoltada, te respondendo de uma maneira ríspida e etc, etc, etc. Mas tá respondido. João, a gente, nos últimos anos, né, nos últimos pleitos, a gente notou a maioria, o aumento dos empreendedores na política, e você é um desses casos. O que você acha, ou como pode ser feito, de trazer mais empresários pro teu lado, né? Na verdade, nem pro lado de cá, pro teu lado. Como é que a gente traz essas pessoas para essa missão? O cara que já tá com a vida resolvida, que já tá lá na frente, João. Perfeito. O que acontece, cara? A maioria das pessoas vão para a política, pelo dinheiro. Ponto. Isso é um fato. O cara que é empresário, ele já está resolvido. Então, o que o cara fala assim, o que eu vou entrar agora nesse
que é uma guerra dentro da política, né? Não guerra de tiro, mas guerra de botar dinheiro e talvez eu não ganhe. Porque a política é o seguinte, eu quero botar 5 milhões. Eu posso botar e não entrar, cara. Restaurante, você botar 5 milhões, você vai montar um puta restaurante e se souber, você vai dar certo. A política não. Então, ainda mais, é um negócio que para você entrar, você tem que entrar e sabendo o seguinte, a pessoa pode não votar em você com 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão. E eu vejo muita gente que tenta entrar e se perde, bota e não entra, cara. Você teve várias pessoas que entraram com muito dinheiro e vai fazer o quê? Então, o empresário, ele tem isso na cabeça dele. Ele fala, pô, cara, eu vou sair daqui, da minha empresa, estou aqui com 4 restaurantes, 5 restaurantes, vou sair daqui para a política. O que eu vou fazer na política? Eu não gosto daquelas pessoas, a maioria. Eles ganham dinheiro. O político, ele é CLT, pô. Ele ganha para trabalhar. Ele não gera dinheiro. Ele ganha dinheiro para trabalhar. Ou seja, o cara que é empresário, eu nunca trabalhei para ninguém. Então, se eu for político, eu vou virar um CLT, cara. Eu vou trabalhar para as pessoas. As pessoas vão me pagar todo mês um dinheiro para eu fazer um monte de coisas para o bem delas. Então, isso é que fica na cabeça do empresário. O que eu vou fazer para entrar na política? E eu entrei porque eu falei, cara, eu vou entrar, eu vou contra as coisas que todo mundo falava, não entra, porque as pessoas são diferentes da forma que eu sou. Mas eu falei, cara, eu preciso entrar. De novo, eu preciso que, para eu entrar, eu quero que as pessoas conheçam as coisas que eu falo, as coisas que eu penso, para aí saber se eu mereço o teu voto ou não. Mas eu não vou botar dinheiro, não vou botar 1 milhão, 2 milhões. Isso eu boto no negócio. Para ser candidato e entrar, eu vou falar, vou conversar e dizer se as pessoas querem ou não. Então você deixou bem claro que a política é um péssimo negócio. Não é um péssimo negócio, não. Na verdade, é o melhor negócio do mundo. Mas são mal feitos. Entendi. Entendeu? É o melhor negócio do mundo, é o cara que trabalha para as pessoas. Isso é a melhor coisa do mundo. Mas só que fazem isso de uma forma muito ruim. Então, por isso que ninguém quer falar de política. Porque a política é muito pessimamente representada no estado do Rio de Janeiro. Então, é isso que a gente tem que fazer. As pessoas do bem... E quando eu falo que é do bem, cara, você é direita, esquerda, não interessa. Você é do bem, você é correto, mas se pensa diferente de mim, eu respeito você. Agora, você pensa igual a mim, mas faz as coisas erradas, eu não penso igual a você. Então, sempre vão ter pessoas que o cara acha que isso é bom e o outro acha que isso aqui é melhor. Isso a gente conversa. A política é feita para conversar com pessoas do bem. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Política é o melhor negócio do mundo se for feito por pessoas decentes. Mais do que entendido. Mais do que entendido. Perfeito. Só para a gente... Vamos agora para as duas últimas perguntas. Exatamente. Né? Já estouramos o tempo quando o papo é bom, amigo. Ninguém sente. Eu falei que daria para ir mais uma hora aqui. Mais uma horinha fácil. Ele tá xingando a gente, mas caramba. Mas é um prazer ter vocês aqui. Então, muito bom. Com certeza. Assim, fora totalmente aqui da bolha. Deputado, como é que o senhor enxerga para 2026 as eleições com essa guerra aí, né? Direita, esquerda, centro, trás, extrema, radical, esquerda, extrema, radical, direita, enfim, né? E acaba a população, a sociedade, ela se perde nisso, né? Ela quer saber o que ela vai ter de benefício. E não deixa de ter razão, porque é assim, né? Ela paga o tributo dela, como o senhor falou, para ter, em troca, o quê? Um bom atendimento no hospital, quando ela precisar, né? Uma boa escola para o filho dela, né? Não ser assaltado, não levar o celular da pessoa que está, às vezes, financiando o celular em 12 vezes, né? O mínimo, né? Ela espera o mínimo.
Eu vejo até isso de uma maneira muito pacífica. A gente é um povo muito pacífico, graças a Deus, porque não esperamos muita coisa. Esperamos poucas coisas. Mas como é que o senhor enxerga para 2026 essa guerra, essa loucura aí que a gente vê aí na televisão, redes sociais, internet, que a gente está acompanhando? Como é que o senhor, como é que o senhor colocaria? O que o senhor espera? O que o senhor pensa disso tudo? Eu espero numa pacificação. Eu acho que, independente de posição esquerda, direita, centro, mas eu sou centro, eu não gosto muito dos extremos, né? Eu acho que a sociedade espera um país pacificado, porque quando você tensiona para um lado ou para o outro, você está criando uma ruptura. E ontem eu vi uma pessoa, não sei se foi ontem eu olhei na rede social, e parece que para os maus políticos é bom essa radicalização. Porque não importa se o cara é de direita ou de esquerda. Se ele tiver uma comunicação boa, a pessoa não vai olhar o que ele fez. Vai olhar a posição dele. Não, ele é de esquerda, ele me representa. Ele é da direita, ele me representa. E eu acho que a população tinha que olhar, antes de votar, olha a vida pretérita. O que essa pessoa fez antes de entrar na política. Eu acho que deveria ter esse controle prévio. Você quer ser político por quê? O que você fez na sua vida? O que você pode contribuir com a política, né? Eu não tenho nenhum preconceito que a pessoa tem que ter faculdade, tem que ter segundo grau, não. Mas ela tem que ter uma vida resolvida. Porque eu, quando entrei na política, eu já tinha a minha realização profissional, eu já era auditor há uns 15, 16 anos já, minha esposa advogada, empresária, a vida totalmente estruturada. E talvez foi por isso que minha família foi contra. Né? Você sair de uma coisa relativamente confortável e botar a cara, porque assim, ser político também não é fácil, não. Você fala que é deputado, a pessoa nem sabe a sua história, ladrão. Sim. Quando eu entrei na política, quando eu entrei na política, eu já tinha um carro bom. Minha vida era resolvida. O cara, depois que eu ganhei a eleição, achou que eu comprei aquele carro por causa É igual o cara que vira síndico no prédio, o cara troca de carro, tá roubando o condomínio. Tem que botar no para-brisa lá o imposto de renda antes da... Aconteceu um episódio comigo que foi até engraçado, quando eu era vereador, e eu tinha um Corolla 0, né? Podia ter já. Aí eu parei no Blitz, o cara não me conhecia e perguntou como é que eu comprei. Eu falei, eu comprei com dinheiro. Como é que eu comprei? Comprei com dinheiro. Não, mas eu não tenho que explicar para você como é que eu comprei. O carro tá no meu nome, a nota fiscal tá aqui. Aí olhou, não, porque você... Não, eu sou vereador tem 3 meses, você me conhece antes. Eu sou auditor da Receita há 15 anos. Então, as pessoas... A política também... Quer ver o hoje, né? Não sabe do passado. Não sabe, não vê as cicatrizes do passado. Mas é normal, porque a imprensa, não há parte da imprensa, ela mostra o lado ruim da política. Trabalha isso, né? Então, assim, ela tinha que mostrar o outro lado também. Existem pessoas boas na política. Eu conheço pessoas boas na política. De deputados decentes, trabalhador, mas o que é decente não dá notícia. É isso aí. Eu vou acertar nas minhas decisões 10 vezes. Se eu der uma decisão que acho que não é acertado, você vai pagar por isso. Então, assim, mas mesmo assim, eu acho que a minha contribuição eu estou dando. Eu até brinco, eu faço uma eleição muito leve, muito tranquila, porque eu não vivo da política. Se amanhã ou depois a população achar que eu não devo estar mais na política, ou eu também, por algum motivo, eu quiser sair, eu vou tocar a minha vida, vou voltar para a Receita Federal, que ainda eu fui consultar outro dia quanto tempo que falta para me aposentar, falta 10 anos, eu volto a trabalhar na Receita. Eu espero em 2026 um país pacificado, aonde nós tenhamos um ambiente para o empresário fértil,
porque eu acho que o empresário tem que ser parceiro do poder público. Porque o empresário que gera emprego, gera renda, né? Então, eu acho que 2026, o que eu espero para o Brasil é um país com as instituições funcionando, um país onde o empresário, tanto o empresário aqui do Brasil como o empresário que olha o Brasil de fora, não, isso é um país sério que eu posso investir. Ok, isso aí. Perfeito. João, quando a gente começou aqui, a gente não sabia que você era um pré-candidato. Então, suas considerações finais, queria que você falasse um pouquinho, né, dessa nova aventura que você vai entrar e chegando ou não chegando, como continua a tua contribuição para a sociedade. Boa. Vamos lá. Eu, quando passei a primeira de 2022, quando acabou, eu me joguei de dentro daquela eleição. E não deu certo. Mas eu vejo sempre as coisas que acontecem na minha vida de uma forma muito positiva. Eu achei que foi muito bom ter entrado e ter tido 16 mil votos. Por quê? Porque se eu não entrasse ali, eu não ia saber que eu tenho 16 mil votos. Ia ser apenas um cara que eu conheço uma galera e que vão votar em mim, mas com quanto vão votar em mim? Então eu também comecei a aprender dentro da política e dentro da... Vou dar levar para luta. Uma coisa é o cara que treina bem no treino, e outra coisa é o cara que quer entrar no UFC. Quando ele entrar, ele pode perder, mas se ele trocar na porrada bem lá dentro, o cara mesmo perdendo, vão falar, pô, esse cara é bom. Esse cara sabe o que ele está falando. Então, foi isso que aconteceu. E é o que eu falo, foi muito bom. E eu estava na dúvida se eu viria novamente ou não. E ele nem sabe disso, tá? Mas quem botou na minha cabeça que eu tinha que vir foi o Arthur. Foi uma conversa que a gente teve, ele falou, cara, volta, porque, pô, tu é bom. E eu estava já trabalhando de novo com as coisas, tudo acontecendo, ainda tive o AVC há 9 meses, estava também, eu estou mais tranquilo, né? Porque quando eu falo de política, eu falo de uma forma muito, ela me deixa, não com raiva, mas me deixa, pô, vamos resolver essa porra. E agora eu estou mais tranquilo. Eu falo da mesma coisa, mas eu estou com a cabeça mais tranquila. Eu conversei com o Arthur, eu falei, vamos embora, vou entrar contigo, cara. Então, mudou também, dentro da minha ida para a política, eu fui sempre muito sozinho. Era eu sozinho dentro da política. Agora eu estou com o Arthur. É meu amigo, e é um cara que eu gosto dele. Por isso que eu estou junto com ele. Por isso que ele faz o Empreende Rio comigo, por isso que a gente faz as coisas juntos, porque ele é um cara do bem. E por isso que eu falei, cara, eu vou criar, mesmo que eu não ganhe, eu tenho que ter um grupo da política, porque eu não tinha grupo, era eu e as pessoas que gostam de mim. Agora eu tenho o Arthur. Eu não sei quantos votos eu vou fazer, mas eu quero que as pessoas conheçam a minha ideia, o que eu sou e o que eu posso ser como deputado federal. Mas, mesmo que não der certo mais uma vez, eu acredito muito em Deus, cara. Ainda mais agora. E Deus, a gente só vai entender quando a gente deixar um tempo passar, olhar para trás e falar, pô, não ganhei naquela, não ganhei na outra, mas essa aqui eu ganhei. Então, é começar a entender que não é hoje, é o futuro. Perfeito. Boa sorte. Obrigado, irmão. Boa sorte. Então, deputado, qual a mensagem que o senhor deixa aí para os nossos jovens, não só os jovens, né, toda a sociedade, né, para a gente ter essa mudança aí de tudo que nós conversamos, né, dentro desse cenário político que nós vivemos? Qual é a mensagem que o senhor deixa? Para os jovens é uma mensagem de muito otimismo, né? Você vai ser o que você sonhar, né? Eu acho que qualquer mudança na sua vida, tanto pessoal, profissional, financeira, vai começar dentro de você primeiro. Você pode querer ser tudo, mas se você não, dentro de você não internalizar isso e acreditar que você pode ser, você não vai conseguir ser. Então,
E assim, o céu é o limite. Quando eu entrei na política, muitas pessoas riam. Pô, o cara da Receita, gago, tal, assim. Eu não consegui. Eu consegui porque eu acreditei. Sim. Na eleição de 2024 agora, eu peguei o meu irmão que nunca foi político e falei, não, tu vai ser vereador. Você foi o mais votado do partido. Mas por quê? Porque acreditou numa ideia, num grupo, né? Como o João falou aí, né? É assim, ninguém faz nada sozinho. Eu também comecei muito sozinho em tudo, mas hoje eu vejo a necessidade de expandir um grupo, né? Tem o João Diniz, hoje tem o meu irmão que já tem mandato, já é vereador. E assim, e mudar um pouco a cultura da política. Não precisa ter padrinho, ter família política. Eu nunca tive família política. Na verdade, eu fui o primeiro político da família, né? E para a população é uma mensagem de otimismo também. O nosso Brasil, ele vai crescer, o estado do Rio de Janeiro vai crescer e que a população tem que cobrar a política. Entre na internet. Hoje é muito fácil. Hoje, se quiser saber da minha vida, entra aqui, pô. Bota aí. Tá. Arthur Monteiro, @oficial, puder me seguir lá no Instagram. E procure saber da minha vida, procure saber da vida do João Diniz, porque hoje nada fica escondido, né? Agora tem que tomar um cuidado na internet também. Infelizmente, tem um lado bom e tem um lado ruim, que joga qualquer informação aqui e não tem nenhuma preocupação se é verdade ou não. Mas a minha mensagem para a população é acreditar no Brasil, acreditar no Rio de Janeiro, e tenho certeza que 2026 vai ser um ano próspero para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Perfeito. Queria agradecer ao empresário e pré-candidato a federal João Diniz. Muito obrigado. Agradecer também nosso deputado estadual Arthur Monteiro. E vamos ter mais vezes aqui. O papo está muito bom. Vamos sim. E com certeza agradecer por esse bate-papo que foi maravilhoso, né? Falar um pouquinho até do parlamento. O parlamento é isso, né? O Parlamento Brasil trata disso, de ter aqui o Arthur e ter o João Diniz. Um prazer ter vocês aqui, né? Um pleiteando e o outro lá, né? Já trabalhando pra gente, pra população. Estou muito feliz com tudo que aconteceu aqui. Espero que tenham boa sorte. Meu pré-candidato aí, ele acabou dizendo que é pré-candidato. Boa sorte também. E é isso aí. Vamos embora. Vamos Parabéns pelo trabalho, tá incrível, cara. Muito legal. Obrigado.